Nessa aula, vamos estudar as ligações intermoleculares. Ligações intermoleculares são ligações entre moléculas diferentes. Ligações intermoleculares são interações entre moléculas formadas através de ligações covalentes e que determinam o estado de agregação das substâncias. Quando eu falo estado de agregação, eu estou falando dos estados sólido, líquido e gasoso. E existem 3 forças intermoleculares para avaliar isso aí. Serão as forças dipolo-dipolo, força de Van der Waals e ligações de hidrogênio, tá? Vamos estudar cada uma especificamente. Começando pelas interações dipolo-dipolo ou dipolo permanente. São interações intermoleculares existentes entre moléculas, olha aqui, ó, polares. O polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo de outra e vice-versa. Então, nós temos aqui, ó, interações entre moléculas polares. O que são moléculas polares? São moléculas que apresentam polos positivo e negativo. Beleza? Então, os polos positivos e negativos, eles vão se atrair. Afinal, nós sabemos que opostos se atraem. Ok, galera? Um exemplo aqui para vocês a respeito de ligações e interações de polo-dipolo. Nós temos aqui moléculas de HCl. A molécula de HCl é uma molécula polar, como o dipolo-dipolo exige. Por que ela é uma molécula polar? O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então o cloro ele adquire carga elétrica negativa e o hidrogênio adquire carga elétrica positiva. Vamos colocar isso em todas as moléculas. Ok? Como nós sabemos, positivo atrai negativo. Logo, nós teremos interação entre os cloros, que são negativos, e os hidrogênios, que são positivos. Essas interações elétricas, elas formam uma malha, que faz com que as moléculas fiquem umas aderidas às outras, tá? Então, torna as moléculas uma mais próximas das outras e caracteriza uma ligação que nós chamamos de dipolo-dipolo, beleza? Então, os polos opostos de moléculas polares se atraem. Vamos para o próximo caso. O próximo caso são as ligações de hidrogênio. São interações intermoleculares. Dipolo-dipolo é de caráter extremo. Preste atenção nessa palavra. Ocorre com moléculas que possuem hidrogênio ligado diretamente a FON. Então, o hidrogênio, quando ele é ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, de forma resumida aqui, FON, vai poder formar ligações de hidrogênio. Mas por que, Cássio, flúor, oxigênio e nitrogênio especificamente? Porque flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 elementos mais eletronegativos existentes. Como eles são os 3 elementos mais eletronegativos existentes, eles vão causar uma polarização extrema. E essa polarização extrema forma essas forças chamadas pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então, como é que funcionaria isso aqui na molécula da água? O oxigênio ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, só perde para o flúor. Então, ele atrai com muita força os elétrons em sua direção. Logo, o oxigênio fica extremamente negativo e o hidrogênio fica extremamente positivo. Vamos colocar em todas as moléculas isso. Ó. Oxigênio muito negativo devido à diferença de eletronegatividade e o hidrogênio muito positivo. Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Vai ser negativo.
negativo. O que vai acontecer, galera? Uma polarização muito forte foi realizada. O polo negativo do oxigênio, através aqui do par de elétrons não compartilhado dele, ele vai e interage com o hidrogênio que está carregado positivamente na molécula ao lado. Aí o oxigênio interage com o hidrogênio interage com o hidrogênio, sempre o quê? Negativo interagindo com positivo. Então, essas interações são chamadas de ligações de hidrogênio, de forma resumida, porque nós temos hidrogênio ligado diretamente a FON. Então, a parte positiva de uma molécula interage com a parte negativa da outra. Como a polarização é muito forte, nós temos um caso de ligações de hidrogênio. Beleza? Vamos para o terceiro e último caso, força de Van der Waals. São interações intermoleculares existentes entre moléculas de característica apolares. Força de Van der Waals são entre moléculas apolares. Ocorre uma polarização instantânea que resulta em uma força de atração entre as moléculas. Tá? Vamos entender também como isso aqui funciona. Por mais que a molécula seja apolar, os elétrons, deixa eu até escrever aqui, ó, elétrons estão em movimento. Como eles estão em movimento, em algum momento pode ser que surja uma carga negativa e uma carga positiva na molécula. Vamos supor aqui que o carbono momentaneamente ficou positivo e os oxigênios ficaram negativos, certo? Isso aqui ocorre bem rapidinho, galera. Mas mesmo que ocorra bem rapidinho, isso aqui vai proporcionar o quê? Vai proporcionar a existência de forças de atração, tá? Ou seja, o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo de outra molécula, formando interações que são chamadas de interações forças de Van der Waals. Podem também ser chamadas de forças de London ou de dipolo instantâneo. Mas rapidamente essas interações elas acabam. Por quê? Porque essa polarização ela não existe. Isso é uma coisa momentânea. Então, ó, a polarização, quando some, faz com que as interações acabem. Então, some as interações e as moléculas ficam mais soltas. Então, surgem as forças são liberadas, forças de Van der Waals, tá? Ocorrem entre moléculas apolares. Então, nós podemos definir o seguinte, ó, força de Van der Waals, como nós vimos, elas são bastante inconstantes. Ou seja, elas se desfazem e formam. Formam e se desfazem. Então, são as mais fracas. Bota aqui, ó, mais fracas. Intermediária seria dipolo-dipolo. E a ligação de hidrogênio seria mais forte. Lembrando que ela é mais forte porque ela é um dipolo-dipolo que vai possuir polarização extrema. Atenção, as ligações intramoleculares são mais fortes do que as intermoleculares, ou seja, ligações covalentes iônicas e metálicas, elas são mais fortes do que pontos de hidrogênio, força de Van der Waals e dipolo-dipolo. E isso explica uma coisa bem interessante para a gente. Olha essa imagem aqui, um mosquito sobre a água. Por que o mosquito está sobre a água e ele não afunda? Porque a água, H2O, como ela tem hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, ela possui ligação de hidrogênio. E ligação de hidrogênio são ligações fortes. Por serem ligações fortes, as moléculas estão tão aderidas que o mosquito não tem força-peso suficiente para romper as ligações intermoleculares e afundar. Então, isso tudo aqui está explicado pela força das pontes de hidrogênio. Beleza, galera? Então, com essa curiosidade, nós terminamos a aula. Bons estudos e pratiquem bastante ligações intermoleculares.